Olá, pessoal da Rádio Mega Brasil, aqui do Café Cultural, ela já está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa. Sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom a gente conseguir bater um papo sobre esse mundo imenso e vasto das artes, da cultura e as suas influências nos diversos campos da sociedade. Alessandra Sieri, que eu já sou amigo de infância, já estou chamando de Alê nos bastidores, a gente já está batendo papos, que é muito legal. Alê, primeiro, muito obrigado por estar com a gente, por ter aceito o convite aqui do Café Cultural. É uma honra ter você aqui, um prazer imenso a gente bater papo. Fala um pouquinho, dá a sua boa-vinda para o povo e fala um pouquinho quem é Alessandra Sieri. Bom, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Eu sou psicóloga clínica, já há 17 anos, trabalho assim, apaixonada pela minha profissão. Legal. Sou muito apaixonada pela essa área do desenvolvimento humano, da psicologia, e sou autora de 2 livros também. Sou responsável por uma ONG e sou apaixonada por pessoas. Precisa Basicamente é ser, né? isso. Precisa ser. E aí, gente, como que eu quero levar esse papo com a Alessandra? Por 2 caminhos. Primeiro, obviamente, quero falar dos livros dela. Quero falar qual que é a temática dos livros, como que veio esse livro, para quem é. Mas eu queria aproveitar esse primeiro bloco, assim como a gente faz sempre aqui no programa, para tentar falar um pouquinho. Ale, como é que o uso da cultura, o interesse pela cultura, das artes de uma forma geral, ajuda na estabilidade emocional de uma pessoa? Eu acho que isso acontece, né? Quer dizer, quando a pessoa se interessa um pouco por artes, uma leitura, um cinema, um filme, quadros, ou seja, por arte, por cultura de uma forma geral, ela tem uma estabilidade maior, ela tem um foco diferente daquela pessoa que fala assim, tô nem aí para isso. Na verdade, assim, a expressão artística é um dos pontos mais importantes para a elaboração emocional em muitos aspectos. Então, assim, a gente consegue se expressar por meio da arte e consegue também entender, compreender o mundo por meio da arte também. Então, isso reflete significativamente no nosso bem-estar emocional, nos nossos sentimentos também. Às vezes a gente tem uma expressão dos nossos sentimentos e quando isso é reconhecido por outras pessoas, a gente também está falando aí das relações interpessoais. Então, a gente está falando de como a gente se expressa no mundo, de como a gente é reconhecido no mundo também, e como a gente lê o mundo, qual é o nosso papel no mundo também. Então, a arte é muito importante. Você costuma utilizar alguma coisa disso quando você está em algum tratamento, com algum cliente, dentro do teu trabalho, você chega a utilizar essa coisa de expressões artísticas, né, para que uma pessoa possa despertar o seu emocional? A gente sempre trabalha no setting psicoterapêutico com algum tipo de expressão artística, seja por meio da música, por desenhos, Legal. principalmente, desenho é mais assim, a gente tem algumas técnicas, principalmente com criança, né? E são técnicas muito efetivas. Música, por exemplo, é algo que é bem presente no nosso universo, que realmente toca, né, o nosso emocional. Então, às vezes, a gente utiliza, sim, técnicas artísticas. E com criança, que você falou, é fantástico, né? Quando você lida com o universo infantil, quer dizer, tudo que você jogar para a criança, que você conseguir estimular, é muito positivo, né? Muito bom Com isso. certeza, com certeza. A criança é muito do não verbal, né? Tá. O adulto também é do não verbal. Às vezes a gente quer separar algumas questões assim de ego, máscara e quer falar diretamente com o coração da pessoa. A arte é muito usada, é muito eficaz para isso. Tá. Eu vi quando a Carla, que já quero mandar um abraço para a Carla Foschini, que é a tua assessora, que ajudou pra caramba, fez um trabalho fantástico te colocando aqui. Eu vi que você trabalha muito com a questão de terapia de casais também. A arte entra nessa questão de terapia de casais, assim, você consegue unir, ou seja, fazer com que os casais parem de ter aquele choque, de repente colocando alguma coisa de arte nisso? A arte ajuda muito. Todo casal tem uma música, né? Uma música do Que casal. legal, joia! Né? E o casal, muitas vezes, os conflitos estão relacionados muito a questões assim, conflitos verbais, né? Conflitos mais assim, máscara com máscara, vamos falar assim. E a arte meio que limpa essa questão das máscaras e aproxima o casal bastante,
A arte tem um papel muito importante, principalmente, como a gente até falou, né, nas relações interpessoais, e quando a gente fala de casal, isso fica ainda mais forte. Nesse período de pandemia, uma coisa que a gente tem visto muito é que as relações estão muito complicadas, né? Sabe, as pessoas acabaram perdendo filtros, acabaram perdendo pontos de escape, né? Muita gente utilizava o fato de ir trabalhar no escritório como uma fuga dos problemas de casa. E, quer dizer, a própria movimentação dava uma diferenciada na vida, vamos dizer assim. Quando as pessoas se viram travadas dentro de casa, agora a gente está voltando um pouco, apesar de que a pandemia ainda está aí, a gente precisa se cuidar, por favor. Não acabou, não. Tem variante nova chegando por aí, então temos que ter muito cuidado. Mas quando as pessoas se viram no mesmo ambiente 24 horas por dia, o povo deu uma pirada, né? Na verdade, o índice de estresse, de ansiedade, até de depressão, os índices aumentaram muito nesse período. E aí infelizmente, eu tenho alguns casos de casais que simplesmente não se suportavam mais. O casamento de tal pessoa é lindo de morrer. Gente, quando juntou no mesmo ambiente 24 horas por dia, a pessoa viu que não se suportava. Em verdade, a pessoa não suporta ela, né? Ela não tinha mais nenhuma válvula de escape e acabou gerando, inclusive, muitas separações, violência doméstica, abandono, até com animais, abandono, violência infantil. Foi um período bem complicado e que nós estamos ainda retomando, né, Ale? É verdade. Realmente, assim, às vezes, como você falou, né, antes da pandemia, às vezes a gente se utiliza de alguns mecanismos de distrações, né? Então, até a própria ida ao trabalho, a gente não convive tanto como dentro de casa 24 horas, como foi na pandemia. Então, normalmente, os conflitos aumentam. E alguns conflitos que não existiam passam a existir. Agora, a gente também teve alguns casos de sucesso, né? É Alguns claro, né? casais Vamos que olhar se o outro lado reencontraram. também. Alguns casais que se reencontraram, que estavam muito distantes também. Então, isso também foi bacana olhar para esse lado, né? Já acho que de alguns casos que, infelizmente, acho que talvez seja a minoria, mas esse é o nosso objetivo. É claro. Ou às vezes não ganha tanta visibilidade, né? Infelizmente, os casos Verdade, negativos acabam ganhando mais visibilidade que os positivos, sabe? verdade. É a mesma coisa que a pandemia. Quantos casos de contaminação, quantos casos de óbito tivemos? Gente, vamos olhar também os casos de pessoas que superaram a pandemia, que se encontraram na pandemia, que Verdade. descobriram, nossa, lembra o tempo que a gente não dança? Mas as casas, eu não tenho lugar para dançar. Dança em casa, gente. Sabe? Puxa a tua companheira, puxa teu companheiro para dançar em casa, para ler um livro Verdade. junto, para assistir um filme. Quanto tempo você não assistia um filme junto com a pessoa que está do teu lado? Sim, nossa, muito bacana, realmente. E é aquela coisa, né? Às vezes você sempre assiste filme, tá? Um no quarto e outro na sala, porque não combinava os estilos. Gente, vamos, sabe? Eu acho que a grande lição dessa pandemia, assim, se unam, olhem para vocês novamente como pessoas que precisam se relacionar, independente da distância, independente, sabe? Vocês podem estar longe fisicamente, mas vocês têm que ter o olhar, vocês têm que ter o toque novamente. E a gente está conseguindo recuperar isso, felizmente, né, Alessandra? É, Devagarinho, devagarinho, mas está recuperando. pois é, eu acho que também nessa pandemia o papel da terapia foi ganhando uma outra carinha aí, né? Eu acho que as pessoas começaram a procurar ajuda também. E o bacana disso é que toda vez que a gente se depara com um conflito, a gente também se depara com uma oportunidade de superar esse conflito, né? Então você tem uma oportunidade aí de desenvolver recursos que quando a gente não tem conflito, a gente não tem essa oportunidade. Então isso eu acho que é o mais importante dos conflitos conjugais, é a possibilidade de superação, de se desenvolver, de se fortalecer diante dos conflitos. E não negar o conflito, né, Alessandra? Porque eu acho que muitas pessoas têm medo de enfrentar o conflito. Não, o conflito já é ruim, se eu enfrentá-lo vai ser pior ainda. Não, gente. Eu acho que a carta tem que ser posta na mesa. Você tem que mostrar, olha, não estamos bem nesse ponto, não estamos nos entendendo nessa questão. Seja marido e mulher, marido com marido, pais com filhos, não interessa a forma de relacionamento, mas colocar o conflito para que ele possa ser resolvido, isso é mais difícil, né? A partir da aceitação que é possível uma mudança. Sem aceitação fica muito difícil olhar para isso e realmente aproveitar essa oportunidade de superação. Quando eu falo de oportunidade de superação, de desenvolver recursos, é desenvolver recursos para quando o casal está bem também.
Sim. Então, eu acho que o conflito traz essa oportunidade de fortalecer o casal. O casal pode ser forte justamente por conta dos conflitos. Que legal, que legal. Gente, vamos fazer um rápido intervalo? Saia rapidinho, a gente volta já já aqui no Café Cultural, na Rádio Mega Brasil. Fica aí, não saia do seu lugar. Até daqui a pouquinho. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Voltamos aqui no Café Cultural, na Rádio Mega Brasil, esta rádio que tem todos os assuntos possíveis e imagináveis que você possa gostar e queira ouvir. Hoje nosso papo é com a Alessandra Sieri e eu quero entrar rápido, reto e direto agora nos livros dela. Ale, quais são? Você tem 2 livros escritos, quais são, como é que surgiram, como veio a inspiração, qual é o mote, para que serve? Conta tudo pra gente, minha amiga. O primeiro livro que eu escrevi chama A Vida pelos Olhos de uma Criança, que, na verdade, qual é o grande objetivo desse livro, né? É abordar as teorias da psicologia e fazer uma transposição para questões da nossa vida real, para o nosso dia a dia, com o objetivo de gerar uma transformação. Esse é um livro que eu escrevi, assim, colocando até muita coisa da minha vida também, partilhando muito de mim. Sempre, né? Sempre tem isso, né? A gente coloca uma experiência pessoal, não tem como. Não tem como, né? Até porque a gente está falando de vida real. Então, quando a gente fala de uma transformação, o meu grande objetivo era pegar algumas teorias que são consideradas como principais, assim, na psicologia, e como isso pode ser convertida numa transformação real para a nossa vida. Como a gente pode usar essas teorias a nosso favor, realmente para o nosso bem-estar. Eu sou responsável por uma ONG que tem o objetivo de transformar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. A nossa missão é a transformação por meio da conexão humana. Então, o objetivo do livro foi muito casado com a missão da ONG. E é também um dos nossos recursos para a sustentabilidade financeira da ONG. Claro, então, claro. Que ano você lançou esse livro, esse primeiro livro? Esse livro faz 2 anos. Não, super recente, super recente. 3 anos. Continua recente. E o segundo livro faz menos de 1 ano, assim. Esse é quase... Esse a gente pode dizer que é quase lançamento aqui. Tá quase saindo do forno, vai. Uhum. Esse outro livro, o segundo livro, também é pela ONG, né, Nós do Bem, que eu sou responsável. Então, todos os recursos também são revertidos 100% para a ONG, para a nossa sustentabilidade financeira, mas o principal objetivo, ele chama Lições de Vida de Mãe para Filha. O principal objetivo é realmente, assim, não é tanto a teoria em si, mas é mais a prática, para uma ressignificação de vida. Até o título engana, né, porque a gente acha que é para criança, assim. Pode ser para criança e adolescente, mas para adulto também, porque, na verdade, o objetivo é apontar para uma grande ressignificação de vida por meio de uma conexão verdadeira. Uma conexão de mãe para filha, verdadeira como uma conexão de mãe para filha. O que você chama de conexão verdadeira? Desculpa te interromper, mas eu queria abordar isso. O que você chama de conexão verdadeira de mãe para filha, entre 2 atores
tão importantes como base, né, da família, da sociedade, que é a mãe e a filha. O que você chama de conexão verdadeira? A gente, na nossa sociedade, vive muitas relações superficiais, né? Tá. Inclusive dentro de casa, inclusive as relações familiares, né? Então, a proposta é realmente vivenciar na prática o que é uma relação profunda. Uma relação verdadeira, na verdade, é uma conexão profunda. É isso que a gente defende pelo Nós do Bem. Viver pelo que realmente importa, se relacionar com as pessoas para o que realmente importa, vivenciar valores de fato, por meio das palavras, né, por meio de uma conexão verdadeira. Então, vivenciar o amor, o carinho, valores de vida que fazem a vida valer a pena. Basicamente é isso. Colocar o filho no mundo é fácil, né? Vamos ser sinceros aqui, entre nós dois, vai. Só que está cada vez mais banal isso, né, Ale? Eu acho que, infelizmente, que nem você comentou no primeiro bloco, as relações acabaram sendo um pouco banalizadas, sabe? E você colocar hoje, sabe, hoje em dia uma menina cada vez mais jovem se vê grávida, se vê virando mãe, sem entender exatamente o que significa isso. E eu acho que quando você fala de criar uma conexão verdadeira entre duas pessoas com uma relação tão importante, é bem por aí. É até pensar no momento que vai chegar essa pessoa na tua vida, como que você vai levar. E aí você tem todo um processo de vida junto com essa pessoa. A gente pode viver uma conexão verdadeira com um amigo, com uma mãe, né, com um filho, com qualquer pessoa, que a gente realmente, assim, desde que a gente queira, se abra para isso também, né, porque lá no livro eu explico os motivos pelos quais eu escolhi esse mãe para filha, né, até é bom, deixa uma curiosidade também, para quem vai lá eu aprofundo bastante sobre isso. Mas o objetivo é que a gente tenha esse tipo de conexão com mais pessoas, né? Claro. Quanto mais pessoas a gente puder se relacionar e se conectar de verdade, melhor. Mais significado, mais sentido a gente dá para a nossa vida. Esse é o objetivo. E eu gosto muito, Sérgio, desse livro. Eu tenho um carinho muito grande por ele, até por conta de uma proposta que a gente tem de fazer uma doação grande para os adolescentes que precisam sair dos abrigos, porque que não tiveram a oportunidade de serem adotados, né? E precisam deixar os abrigos por conta da maioridade, para que eles tenham essa vivência de uma conexão verdadeira. Então, né? Por meio das palavras do livro, assim. Então, esse é um trabalho, assim, muito bonito, que eu acho que pode realmente fazer a diferença na vida desses adolescentes, para que eles levem esse tipo de conexão que a gente está conversando aqui, esse amor, esse carinho, para a vida deles. Olha, Lê, eu te digo uma coisa. Eu faço algum trabalho social também. Nós já fomos fazer eventos nessas casas de acolhimento, nessas casas de abrigo, e é muito duro. E é muito duro você ver um adolescente que, sabe, não conseguiu ser adotado por motivos XYZ, e o processo de adoção no Brasil é muito complicado. É difícil você adotar, é esquisito. É esquisito quando uma coisa que devia ser extremamente estimulada é dificultada. E aí você olha na cara desses adolescentes que a data do aniversário de 18 anos, para eles, não é uma felicidade. É uma grande, grande preocupação. Sim. E aí eles vão para a rua, eles se envolvem, aí acabam se envolvendo com drogas, com prostituição, com outras questões, porque saem daquele local de acolhimento. Exatamente. Eu lembro, Ale, olha, só para terminar, eu lembro que foi uma criança, devia ter uns 9 anos, quando nós fomos lá conhecer e perguntamos que tipo de festinha vocês querem aqui, que tipo de atividade vocês querem. E a gente leva tudo. Leva a parte de alimentação, leva... Nossa, tem alguém me ligando aqui, eu já falei que eu não vou atender. O menino chegou e falou o seguinte: tio, eu quero comer lasanha. Falei, lasanha? Não é coisa de criança, né? Criança você pega, imagina cachorro quente, pizza, alguma coisa assim. Ele falou, não, tio, eu quero lasanha. Porque eu nunca comi uma lasanha na vida. E para nós, comer uma lasanha, às vezes é uma coisa meio banal, né? Vamos fazer uma lasanha, numa família italiana. Sabe, eu olhei e falei, gente, como é importante a gente olhar para esse povo, né? Olhar para essas crianças, olhar para essa... E não é pouca gente, é muita, muita gente que está nessa situação.
Sim. Nós, pela nossa ONG, a gente atende moradores de rua, abrigos, geriatria Tá. e hospitais. Então, a gente atende população em situação de vulnerabilidade. E o que Tá. a gente percebe é que o emocional muda muito a forma de ver a vida. A nossa grande premissa é possível ser feliz em momentos delicados da vida. Essa é a crença que a gente costuma levar, né, em todas as ações que a gente faz. Então, o que a gente percebe? Que o emocional, muitas vezes, rege todos esses detalhes assim práticos da vida de uma pessoa, mesmo quando ela está em situação de vulnerabilidade. Por isso que a nossa missão é a transformação. A gente procura fortalecer o emocional dessas pessoas, para que todo o resto seja realmente superado também, em todos os aspectos da vida dela. Uhum. Você falou a questão emocional. A questão de inteligência emocional é uma coisa engraçada, né? Você abordar inteligência emocional, descobrir a inteligência emocional é uma coisa complicada, se a gente for pensar, né? Para certas pessoas, não quero nem saber muito disso, não, vai me dar problema. Mas é importantíssimo, né, Ale? Muito. Na verdade, a inteligência emocional é o que rege a felicidade de uma pessoa. Exatamente. Né? Não é possível, assim, ó, não é possível ser feliz, né? Um sentimento de plenitude e tudo mais, que muitas vezes a gente acha que é utópico, mas não é, senão qual seria o sentido da vida, na verdade, se não for para a gente ser feliz. Mas não é possível ser feliz, né? Se sentir satisfeito emocionalmente, sem inteligência emocional. Não tem como. Ou, se você se sente feliz, você tem conceitos, mesmo que seja de maneira intuitiva, você usa os conceitos da inteligência emocional, mesmo que seja de uma maneira inconsciente e intuitiva, ou você não se sente plenamente feliz. Você se sente Isso pode incompleto. ser desenvolvido, tem técnicas para desenvolver, para ajustar, para equilibrar essa questão da inteligência emocional. Dá para ser feito um trabalho em cima disso? Dá para ser feito um trabalho em cima disso. Inclusive, a inteligência emocional é diferente do QI. Tá. Então, às vezes, a gente faz aquele teste de QI e realmente difere, né? O QI de uma pessoa para outra e tudo mais. Claro. Inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que tenha esse desejo de desenvolver a sua inteligência emocional, que queira realmente ser feliz, fazer sua vida valer a pena, de verdade, viver com intensidade, entender os seus sentimentos e usar os seus sentimentos a favor próprio do seu desenvolvimento e da sua evolução. É muito possível. Esse ponto é importante. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho, pessoal, e eu quero voltar nesse ponto, a importância da gente olhar para nós mesmos para podermos olhar para os outros. Eu vou querer abordar esse ponto com a Alessandra. Rapidinho, a gente volta já já aqui no Café Cultural, na nossa Rádio Mega Brasil. Segura aí. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Voltamos aqui no Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Hoje com esse bate-papo super gostoso, super agradável com a Alessandra Sieli. Ale, como eu disse no último bloco, eu queria retomar justamente o ponto que você parou. A questão do egoísmo. Fala assim, não, você não pode ser egoísta, você tem que pensar nos outros antes de pensar em si. Não é nada disso, a ordem está totalmente errada, né? Se você não olhar para você primeiro, se equilibrar, se estruturar, e trabalhar a sua inteligência, você não consegue fazer nada para ninguém.
Com certeza. E você sabe, Sérgio, assim, quando a gente trabalha muito nesse meio social, né, a gente percebe isso. Muita gente tentando cuidar de outras pessoas, mas de verdade ainda não aprendeu a cuidar nem de si ainda, dos seus sentimentos, das suas emoções. E eu sempre falo, assim, quando eu sou muito preocupada, imagina, cuidar do mundo, melhorar o mundo de alguma maneira, também é um dos meus propósitos. Tá. Mas o que eu sempre vejo, e o que eu sempre falo, se você quiser, se você tem também isso como propósito, quiser cuidar do mundo de alguma maneira, melhorar o mundo que a gente vive, cuide primeiro de você, porque isso vai refletir no mundo inevitavelmente. Então, cuide de você em primeiro lugar, isso vai refletir primeiro para as pessoas que você ama, na sua família e no mundo de uma maneira geral. Então, acho que isso é fundamental. Egoísmo é uma coisa meio moral, né? Quando a gente fala assim, que pessoa egoísta olhando para si, é uma questão que a gente aprende, infelizmente, na nossa sociedade muito comum, mas não é assim. A ordem realmente, a gente fala, né? Colocar máscara primeiro em si, depois nas outras pessoas, e é assim que tem que ser. Senão a gente não consegue ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas o que a gente não sabe fazer. Exato. Nossa. E eu acho que dentro desse teu trabalho, especialmente com crianças, quebrar certos paradigmas que são colocados pela educação tradicional, pela própria sociedade, é um trabalho fantástico. Sabe? Você formar seres que sejam mais socialmente comprometidos, mas a partir de uma estrutura deles, né? Poder olhar para a sociedade sabendo o meu exemplo é que eu quero levar. E não, sabe, o pessoal fazer muito bem, chegar à noite e chorar no travesseiro. Sim. Por muito tempo, Sérgio, eu trabalhei muito diretamente com as crianças, né? Fazendo, assim, terapia com as crianças e tal. E aí, você sabe que eu até mudei, parei de atender criança por um motivo, assim, que eu via direto na clínica. Às vezes, o trabalho com os adultos, com os pais, com os cuidadores, é muito mais efetivo, porque, na verdade, a criança reflete os cuidados que ela recebe. Tá. Então, às vezes, esse cuidado com a pessoa que cuida da criança, os resultados aparecem muito mais rápido. Falando assim sobre inteligência emocional que a gente estava falando, a gente, os adultos, tem muita dificuldade de aceitar seus sentimentos de verdade, assim, sua raiva, né, seus medos, e inclusive de usar os seus sentimentos a seu favor, para a sua evolução. Imagina então com as crianças. Então, como que é muito comum a gente ver os adultos acalmando as crianças, querendo acalmar as crianças quando elas sentem raiva, sufocando muitas vezes os medos das crianças, invalidando muitas vezes os sentimentos das crianças, porque os adultos fazem isso consigo próprio. Sim, Invalidam os seus próprios sentimentos, né? Engolem seus sentimentos, sufocam. Então, por isso que hoje o meu foco é realmente trabalho com os adultos, porque isso reflete nas crianças de uma maneira muito mais efetiva. Nós temos personagens, gente, é bobagem falar, não, eu sou único em todas as situações. Ninguém é único em todas as situações. Você é numa determinada, no profissional, às vezes é num grupo de amigos, nas redes sociais, mas tem que ter uma linha que une tudo, né? Você não pode ser que nem aquele filme Fragmentado, que o cara tem 24 personalidades diferentes, nenhuma conectada com a outra. O cara é totalmente doido. Você tem que ter uma linha mestra, né? Sérgio, o que você está falando é muito, muito importante. Na verdade, olha só, você está falando assim, né? Na verdade, a gente está falando aqui sobre o uso de máscaras para a sociedade. O que a gente mais tem hoje em dia, inclusive isso permeia, por exemplo, um relacionamento, né, de um casal, entre as pessoas, máscara brigando com máscara. Né? Então, isso que você falou de uma linha que permeia é sobre ser você, é sobre ter a sua essência e manifestar a sua essência em diferentes situações. E é exatamente esse um dos maiores objetivos de uma terapia. É como você olhar para os seus sentimentos e poder ser autêntico, exercer exatamente o que pede a sua essência, o que a sua alma quer de verdade. E isso que você falou sobre essa questão das máscaras que se relacionando entre si, é o que a gente mais vê na nossa sociedade, né? As relações profissionais, imagina. E às vezes até com as crianças. Não, e você falou uma coisa fantástica. Às vezes você tem máscara brigando com máscara. Ou seja, não é nem o eu verdadeiro de uma pessoa brigando com o eu verdadeiro da outra pessoa.
E, assim, e quando você vai ver, não, peraí, você está brigando com uma máscara, você está brigando com um personagem, você está brigando com algo que foi criado para se defender de uma certa situação, ou para ser aceito numa determinada situação. Gente, a hora que você traz o eu verdadeiro, você olha assim, poxa, a gente não precisa brigar, né? Isso resume muito de um conflito conjugal, por exemplo. Resume muito, mas as pessoas não têm consciência disso. Muitas vezes as pessoas desenvolvem essa consciência na terapia de casal. Tá. Essas pessoas que se abrem para isso, né? Porque procurar uma terapia de casal é justamente para quem está com vontade de passar por esses entendimentos. Porque normalmente as pessoas não têm consciência de que elas estão agindo por uma máscara, de que elas realmente não são assim. Mas no fundo se sentem sufocadas de alguma maneira. E também não sabem interpretar esse sentimento de... muitas vezes se sentem incompletas, né? Então, angustiadas. Infelizmente, assim, os índices de depressão, de ansiedade, aumentaram muito. Verdade, então... verdade. Não, é fora do normal, Ale, é fora do normal. O quanto que às vezes... E a gente fala isso, ninguém aqui é perfeito, tá, gente? Eu também de vez em quando tenho isso, a Alessandra deve ter isso também. Com certeza. Como é difícil, às vezes, você conseguir expressar exatamente o que você quer. Uhum. Às vezes, até para si mesmo. Sabe, às vezes você tá assim, a pessoa vira para você, mas o que você quer de mim? Aí você sai falando. Tem um discurso de 2h30 e não falou exatamente o que você quer. Você não consegue expressar exatamente o que está no teu interior, né? Seja por medo, seja por próprio desconhecimento. E às vezes numa terapia você consegue, né? E porque às vezes, infelizmente, às vezes a pessoa acha que conseguiu expressar. Naquela confusão toda, às vezes a pessoa acha que ela está se comunicando de uma maneira assertiva. Então, na verdade, essa falta de consciência é muito difícil, porque quando a gente não tem consciência, a gente não consegue optar por algo melhor. A gente acha que está fazendo o nosso melhor. A gente tem plena consciência que, né, estou fazendo eu tô sendo o melhor. ótimo. Aquela coisa, assim, autocrítica é muito difícil, vamos ser sinceros, autocrítica é muito difícil. Assim, eu estou sendo ótimo, eu sempre faço o melhor, eu sou perfeito, eu sou o the best. Quando vai ver, meu amigo, para. Você não é a última bolacha do pacote, você não é a última Coca-Cola do deserto, não se preocupe. Ninguém é. Ale, 2 coisinhas antes que está chegando o nosso tempo. Eu vi na sua extensíssima descrição maravilhosa, você trabalha com hipnose. Isso tem um preconceito enorme ainda. Falar, não, eu não vou querer sair por aí piando que nem galinha. E não é nada disso, né? A gente tem a hipnose clínica, né? Então, quando eu trabalho na clínica com técnicas da hipnose, é realmente uma complementação do processo psicoterapêutico, dependendo de cada objetivo, de cada paciente. Então, é um instrumento que ajuda muito, e inclusive, assim, potencializa o processo, muitas vezes. Não é sempre que a gente usa no processo terapêutico, mas às vezes tem uma indicação apropriada e a gente tem bons resultados. Não é aquela hipnose artística que a gente vê, né, na televisão. Não, é importante falar que tem as duas coisas. De repente, eu não sei se aquela é verdadeira. Agora, hipnose clínica dá licença. Um pouquinho eu conheço e é muito legal, muito legal. Você é daquelas que acha que qualquer pessoa pode ser hipnotizada ou não? Depende, porque na verdade, olha, quando a gente, por exemplo, a gente entra num estado hipnótico, muitas vezes só de estar olhando lá na televisão e tá se deixando envolver por aquele momento. Então, o estado hipnótico, ele não às vezes é uma coisa sutil, então todo mundo, entende? Então, todo mundo entra em estado hipnótico em muitos momentos da vida, em muitos momentos do dia. E às vezes nem percebe, né? Isso, exatamente. Então, sim, todo mundo. Que legal. Estado hipnótico. Que legal. E, gente, não tenha medo, tá? Se a Alessandra, o seu terapeuta, falar, vamos tentar essa técnica, não tenha medo, sabe? Estando com um profissional qualificado, um profissional competente, um profissional que conheça a técnica, vai nessa que pode ser muito bom para você. Doutora Alessandra Sieri, como é que a gente acha os teus livros? Como que a gente acha você? Quem quiser bater um papo contigo, quais são teus contatos? Como que compra teus livros? Conta tudo para nós. Todas as informações estão no meu site, alessandracieri.com, e também no meu Instagram, estou à disposição, @alessandra.cieri. Estou à disposição no livro. Os livros estão no site. Estão no site. É só no site. Você não encontra em livraria, essas coisas? Encontra também, se procurar, encontra. Não, porque a venda é feita por meio da ONG Nós do Bem.
Então, lá tem direitinho para você clicar, adquirir os livros, aí é feito tudo pela ONG. Então, a gente não encontra em livraria, só pela ONG Nós do Bem. No site do Nós do Bem também tem. Também tem o site da ONG, legal. Isso. Tá. Você soltou por qual editora? Você soltou por você mesma? Editora Cristal. Editora Cristal, legal. Legal que teve uma editora que está parceira nisso. É legal, porque muita gente coloca lá no Clube dos Autores, muita gente não consegue. Legal que você conseguiu uma editora para fazer teus livros. Então, pessoal, no site da Alessandra, no site da ONG, no Instagram, vai lá, gente. Bate um papo com ela. Tenho certeza que ela vai te atender, tenho certeza que ela vai te ajudar dentro daquilo que for possível. E dá uma olhada nesses livros que, além de serem maravilhosos, ajudam a ONG, tem a renda para eles. Doutora Alessandra, muito, muito, muito obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso, fantástico. Você é divina, tenho a plena certeza. Fique 100% à vontade quando precisar, quando quiser voltar, quando tiver novidades. Bate um papinho com a gente, fala com a Carla. Carla, liga lá para o Sérgio, eu quero entrar de novo no Café Cultural, tem novidades para a gente falar. Use isso aqui como a sua casa, por favor, minha amiga. Sérgio, muito obrigada, sou eu que agradeço. Adorei o nosso bate-papo, eu também estou à disposição, viu? Como puder ajudar. Maravilha. Pode contar comigo. Maravilha, obrigadão. Gente, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Café Cultural para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.